A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Gente amada, gente querida, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Aqui tá tudo em paz, graças a Deus, né? Deus é bom, Deus é fiel, né? Cuida de nós. Estamos começando mais um programa Por Dentro da Bíblia. O programa de estudos bíblicos da Rádio Maior Amor. E aí, tá tudo bem com você? Tudo tranquilo? Espero que sim, porque aqui está tudo bem, graças a Deus, né? Deus é bom, Deus é fiel. E este programa é apresentado por mim, Jean Peterson. Para você que não sabe o meu nome, agora tá sabendo, né? Para você que não sabia, estamos todo sábado às 9 da manhã, ao vivo, pelo horário de Brasília, viu? Pois é. Domingo às 13 horas tem 13 horas tem a reprise. E depois, tá chegando o áudio. E depois, nos principais tocadores de podcast, nós temos Por Dentro da Bíblia. Coisa boa, maravilha. É muito bom estar aqui, né? Lembrando que você pode participar do meu, do seu, do nosso programa, porque é nosso, a gente faz junto isso aqui, né? Pelo WhatsApp da Rádio Maior Amor. Anota aí, você que nunca participou, participa hoje. Anota aí, faça como o Marcos Roberto, que está participando aqui, ó, lá de Sorocaba. Anota, 44 997 54 00 49. É o WhatsApp da Rádio Maior Amor que está online para você participar comigo. Pois é, maravilha, Deus é bom. Esse programa, lembrando, né? Além do facebook.com/programa Por Dentro da Bíblia, você pode seguir a gente lá no Facebook. A gente tá por lá, né? Você pode mandar mensagem, fazer sua pergunta, né? No WhatsApp da rádio você pode mandar mensagem. Eu ouvi, eu não entendi tal coisa. Você pode mandar mensagem, né? E pode nos ouvir onde, como e quando você quiser. Pois é, este é o Por Dentro da Bíblia. E está chegando áudio aqui, né? Está chegando áudio pra gente colocar no ar, sabia? Que beleza, né? A gente fica muito feliz aí com a participação dos irmãos. Vamos ver aqui? Vamos ver quem tá falando comigo aqui? Olá, paz do Senhor a todos da Rádio Maior Amor. Amém. Bom final de semana. Amém. João Peters. Opa. Hoje eu sou o primeiro a falar aí hoje. Seja bem-vindo. Obrigado. O que você tem preparado para os nossos corações nesta manhã? Glória a Deus. Tô ouvindo, hein? Hoje eu tô ligado. Em nome de Jesus. Um abraço, meu amigo. Um abraço. Amém. Esse aí é o Marcos Roberto de Sorocaba, interior de São Paulo, né? Quando Sorocaba vira Sorocaba, né? Como diz o japonês. Piadinha sem graça, né, Marcos Roberto? Cantor Marcos Roberto, ele canta muito, hein? Aqui toca direto na Rádio Maior Amor. Esse Marcos Roberto é top. É top, ele é bênção. Deus abençoe ele que foi o primeiro hoje. Que bênção, meu irmão. Deus abençoe você. Você vai saber já. O estudo de hoje tá top, hein? Olha, vamos e convenhamos. Eu gosto de história. Hoje nós vamos falar de história da igreja. Tá muito legal hoje, hein? Tá muito legal. Deus é bom, Deus é fiel, né? Olha, vamos pro estudo, né? Conforme se chegar mais áudio, né? Deixo o meu abraço pro Acedir de Presidente Prudente, pro Edivaldo Teodil de Vitória da Conquista, Pastor Francisco Mesquita em Manaus, a Juscelimar em São João Nepomuceno com a família lá, né? Pois é, todo mundo ligado na Rádio Maior Amor, a irmã Maura, né? E família em São Francisco do Maranhão,
Ronaldo e Edna em Santa Fé, no Paraná. Miltinho Passoni em Maringá, no Paraná. Cadê o Niel e Noêmia, também de Maringá? Todo mundo, né, gente? É bênção, né? Conforme chegar a mensagem, a gente coloca no decorrer do programa. Vamos pro estudo? Vamos lá estudar a palavra do Senhor, então. Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Pois é, maravilha, maravilha. Vamos para o estudo da palavra do Senhor, não é? O tema do programa de hoje, seu Marcos Roberto, é o seguinte: Constantino alterou o cânon da Bíblia Sagrada? Será que ele fez isso? Constantino alterou o cânon? Pois é. Primeira coisa, né? Constantino? Quem que é esse tal de Constantino? Será que é meu vizinho? Não. Vamos lá. Quem que é esse Constantino, né? Imperador Constantino. Foi um homem que viveu no século IV depois de Cristo, né? Ele foi um grande imperador. E o que aconteceu? Depois você pode pesquisar melhor sobre ele, tá bom? Vamos dar uma sintetizada aqui, porque não há tanto tempo. Mas depois você pesquisa aí sobre a história do imperador Constantino, porque o que vale aqui é o seguinte: é a relação deste homem com o cristianismo, né? Por quê? Isso não é fato histórico, tá bom? Mas Constantino, o que é histórico é que ele foi o primeiro homem a professar o cristianismo, o primeiro imperador, né? Isso é histórico, isso aí com certeza. Mas como que isso aconteceu? Isso aqui não é um consenso histórico. Constantino venceu uma batalha no ano 312 depois de Cristo, né? Ele venceu Magêncio, né? Lá perto de Roma, e ele atribuiu ao Deus cristão. Por quê? Porque na noite anterior ele sonhou com uma cruz. E aí no dia seguinte ele acordou e falou: pinta aí uma cruz nos escudos de cada soldado. Vai pintando cruz aí. E ele venceu a batalha. E aí, aí ele virou cristão. Ele se converteu, entre aspas, ao cristianismo, não é? Pois é. Mas assim, não há um consenso de até onde ele se converteu, né, ao cristianismo. Não há um consenso. Não há um consenso se ele foi batizado ou não, até que ponto ele realmente se converteu. Mas o que é certo? O certo é que o cristianismo, depois da conversão do Constantino, virou uma religião estatal. Quase uma religião estatal. Era a religião oficial do Estado. Só que aí eles foram adicionando, incorporando ao cristianismo da época um certo sincretismo religioso. O paganismo, não, pode colocar. Coloca aí no cristianismo, vamos aceitar o paganismo. Aí foi quando começaram, né? O imperador Constantino, ele fez alguns editos, né? Ele decretou algumas coisas e ele foi incluindo as festas católicas. Nas festas ele misturou com símbolos pagãos, né? Aí você vê, por exemplo, a Páscoa, o Natal, né? Do Natal, dia 25 de dezembro, do dia do Deus Sol, né? E outras coisas por aí, né? Começou nessa época aí. Então ele foi fazendo uma verdadeira salada. Salada ruim essa, né? Salada é coisa boa, mas essa aí, rapaz, é coisa ruim. Então ele foi fazendo essa bagunça aí. Ele foi misturando tudo para que o cristianismo se tornasse agradável a todos. Pois é. E aí, o que aconteceu, né? Vamos falar aqui sobre Constantino na questão bíblica, né? O pessoal tendo esse fato histórico, Constantino realmente tinha toda uma influência religiosa, né? Ele usava a religião para manter a sua influência, o seu poder imperial, não é? Isso é fato. Mas assim, sobre Constantino ter alterado, né? É uma lenda. Não é um consenso histórico sobre isso. Constantino, ele mudou a Bíblia, ele mexeu aqui, mexeu acolá. Sabe por quê? O que acontece? Surgiu essa história aí
depois de O Código da Vinci, de Dan Brown. Já tive contato com essa obra aí, esse livro, né? E o pessoal fala sobre isso, né? O pessoal fala assim, olha, Constantino tirou, dada a influência que ele tinha, ele tirou livros da Bíblia e ele colocou os livros que ele bem entendia. Eu acho que esse livro aqui é relevante. O livro de Enoque. Quem nunca ouviu falar no livro de Enoque? Diz que Constantino foi lá e mexeu, diz que tirou o livro de Enoque. Ele tirou o livro de Enoque. O pessoal fala. Eu falei sobre o livro de Enoque lá no episódio 16, no comecinho do programa Por Dentro da Bíblia. Há muitos, né? Há 3 anos atrás, eu falei, né? Eu respondi a pergunta se o livro de Enoque foi um livro verdadeiramente inspirado por Deus, né? Você pode também, sobre a Bíblia, ouvir. Você que tem o seu tocador de podcast ou no site da Rádio Maior Amor, você pode ouvir o episódio 6 também, que eu falei por que a Bíblia Sagrada tem 66 livros, né? Aí você vai entender como que isso aconteceu, né? Como que esses 66 livros chegaram até nós, por que a Bíblia Católica tem mais livros. Eu expliquei, né? No 135 eu respondi por que a Bíblia é um livro confiável, né? No 133, se eu não me engano, estou citando tudo de cabeça. No 133, eu respondi a pergunta o que são os livros apócrifos. Então, tudo isso aí dá um panorama geral. Então, hoje vai ser bem sintetizado, tá? Tá tudo respondido isso aí já, né? Mas o que acontece aí? Constantino, primeiro ponto, ele convocou o primeiro concílio da igreja, o concílio de Nicéia, né? Isso é um fato. Ele convocou este concílio, né? Mas Constantino não se envolvia nas questões teológicas ou filosóficas. Para ele pouco importava. Isso é um fato histórico. Constantino não chegava lá e falava, eu penso que o seu Leandro Souza tá na escuta aí, ó. Depois eu coloco o áudio. Eu penso que deveria ser assim, eu acho que essa interpretação tá errada. Não, Constantino não fazia isso. Ele convocou o concílio, sim, mas quem saía no braço lá eram os teólogos, ele não se metia, né? Porque o que acontece? Falando sobre o concílio de Nicéia, né? O que acontece? Por que foi convocado? Porque Ário, um presbítero, ele começou a falar uma heresia. E eu já falei sobre isso aqui em algum programa anterior. Sabe o que ele falava? Esse Ário falava o seguinte: Jesus era uma criatura, a mais perfeita e importante criatura, né? Foi uma criatura, né? Foi criado por Deus para criar o resto da criação, né? E esse Ário falava isso aí, né? Ele falava essas coisas. E essas ideias se espalharam muito rápido por lá. E foi bem na época do imperador Constantino. Foi bem nessa época, né? Então, o que acontece? Como isso poderia causar uma divisão? Pensa comigo aqui, ó. Vamos pensar com lógica. Constantino era o imperador e ele dependia da unidade, né? O cristianismo como um todo, a igreja, deveria estar e permanecer unida. Então, se houvesse qualquer divisão, qualquer ponto de divergência dentro da igreja, seria ruim para o império. Seria muito ruim. Tem divisão no império do cara aí e tal, o Constantino não está conseguindo governar. Então, por esse fato, por essa situação, foi que ele olhou e falou: opa, peraí, eu vou me envolver nesse negócio aí, rapaz. Eu vou tentar ajudar a resolver isso aí. Só que ele enviou o seu teólogo, né? Para Alexandria, o bispo Osius de Córdoba. Era o seu teólogo preferido, né? Vamos dizer assim. Foi isso que ele fez. Ele enviou esse rapaz para tentar, entre aspas, unir. Não estava desunida, mas para tentar conciliar, unir o pessoal. Não, vamos parar com essa história. Vamos tentar resolver essa parada aí. Aí Constantino não conseguiu. O teólogo dele lá, o preferido dele, não conseguiu resolver a questão, não. Tentou, argumentou e não conseguiu. Aí o Constantino falou: então deixa eu convocar esse concílio, né?
Vamos convocar esse concílio então, só que, né? Ele não foi ao concílio. Ele enviou esse teólogo ao concílio para conciliar, vamos dizer assim, né? Para deixar a coisa bem esclarecida, né? Então, fato histórico. Esse concílio de Nicéia ninguém falou sobre cânon bíblico. Não estava em discussão. Isso é histórico. Não estava em discussão, né? O que estava em discussão nesse concílio de Nicéia? A divindade de Cristo, né? E a igreja discutiu como expressar essa divindade de maneira dogmática, né? Nenhum tipo de discussão dentro desse concílio, nem antes nem depois, eles falaram sobre Bíblia. O cânon bíblico, esse livro aqui tem que tirar, esse tem que colocar. Não falaram, tá bom? O pessoal falou sobre as estruturas da igreja, né? Sobre o clero, né? Sobre os hereges, né? Que se arrependeram, tal, né? Mas nada se falou sobre essa história de, como posso dizer, cânon bíblico, né? Nada se falou sobre cânon bíblico. O livro tal não tá, aquele livro não tá. Não falou. Mesmo porque a gente pode fazer a gente pode sintetizar aqui, né? O cânon já estava completo, né? O do Antigo Testamento. Aí entra a questão, né? O livro tal, o livro X, o livro Y. Será que foi retirado? Será que não foi, né? Como que funciona essa questão, né? Aí, nessa época, o cânon bíblico praticamente estava completo. O do Antigo Testamento, o que é o cânon, né? Você está falando em cânon bíblico, irmão? O que é cânon? Cânon é uma palavra latina que vem do grego e por sua vez vem do hebraico. Significa vara de medir, padronização. Isso é cânon. Então, isso já estava fechado, né? O cânon hebraico, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, já estava feito, não é? Já estava feito, né? Isso aconteceu num longo, eu já falei sobre isso, vou resumir, tá? Isso já foi falado em outros programas e tal. Então a gente só dá uma resumida no assunto, né? Vamos falando sobre cânon, tanto, né? Então, nessa época, o do Antigo Testamento já tinha sido concluído, né? Por exemplo, Flávio Joséfo, vou citar ele aqui, foi um historiador judeu que viveu entre os anos 37 e 100 depois de Cristo, não é? Viveu aí na época do apóstolo Paulo. O que ele falou na obra História dos Hebreus, uma obra magnífica. Eu tenho aqui, já li várias vezes, né? Olha o que ele disse. Por que não temos entre nós uma enorme quantidade de livros que discordam e se contradizem entre si, como acontece com os gregos, mas apenas 22 livros que contêm os registros de todos os tempos passados, que cremos justamente serem divinos. E quão firmemente damos créditos a estes livros de nossa própria nação, fica evidente pelo que fazemos, porque durante tantos séculos que já se passaram, ninguém teve ousadia suficiente para acrescentar nada a ele, cancelar qualquer coisa, nem fazer neles qualquer modificação. Tendo, vou citar mais, tornado natural a todo judeu desde seu nascimento, estimar estes livros como contendo doutrinas divinas e perseverar nela, e caso necessário, morrer voluntariamente por ela. Por que 22 livros, irmão Jean? Porque o que acontece, né? São os mesmos livros, né? São os mesmos livros que temos na Bíblia, entre aspas, protestante de hoje. São os mesmos livros, né? São os mesmos. Mas o que acontece aí? Os profetas menores constituem-se em um único livro. Os 2 livros de Samuel também são um único livro. Reis, Crônicas e Esdras e Neemias. Não há essa divisão como temos hoje, primeira e segunda, mas é só isso, tá? Não mudou nada, não acrescentou, não tirou nada, né? Por isso são 22 livros, né? Mas o que acontece aí? A Septuaginta, já falei sobre ela, acho que foi no programa 70, 72, não me lembro mais. Esse eu não lembro, mas eu falei sobre a Septuaginta já.
né? Ela é conhecida como a tradução dos 70, né? A primeira tradução importante da Bíblia judaica para o grego, que era o inglês da época, né? Por volta do ano 250 e 280 a.C., foi usada, na maioria das vezes citada por Jesus e pelos apóstolos. Ela contém livros apócrifos. Essa é uma confusão, né? Que o pessoal traz aí, né? O católico mesmo, né? O católico mesmo, quando ele fala dos livros apócrifos, ele fala assim: aí, ó, tava na Septuaginta, por isso nós colocamos na Bíblia católica, né? Só que nem todos, né? Se fosse assim, né? Temos que colocar os apócrifos na Bíblia, a Bíblia protestante está errada, mexeram e não sei o que na Bíblia, alteraram isso, acrescentaram aquilo, devia ter deixado, né? Aí foram mudando e mexendo, né? Só que a Septuaginta, ela traz outros livros além dos 7 a mais que a Bíblia Católica possui no seu Antigo Testamento. Ela traz outros que não só esses 7, né? E não há um único manuscrito, né? Deixar bem claro isso, já estou quase acabando. Não há um único manuscrito da Septuaginta, né? Nós temos o Codex Sinaiticus, o Codex Vaticanus e o Codex Alexandrinus, que são grandes manuscritos antigos, né? Cada um deles tem uma lista diferente de livros, vamos dizer assim, né? Tem algumas edições da Septuaginta que contém terceiro e quarto Marcabeus, por exemplo, né? Que não tem na Bíblia Católica, né? A oração de Manassés, que é o Salmo 151, né? Enfim, em algumas edições tem o livro de Enoque, tão discutido pelos conspiracionistas, né? Em algumas edições ele aparece, mas não em todas, né? Não em todas. Então não tinha uma lista oficial de livros canônicos, não é? Mas no Novo Testamento nenhum autor, nem Paulo, nem João, nem Mateus, nem Lucas, nem nada, né? Nem Pedro, nem Tiago, ninguém citou um texto apócrifo. Nenhum texto, estava lá na Septuaginta. Não, nenhum citou um texto desse como sendo a palavra de Deus, né? Pois é, como eu já li, né? Apesar disso, apesar desse fato da Septuaginta trazer essa confusão, né? Trazer esses livros a mais, o próprio Flávio Joséfo, que eu já citei, historiador, ele não reconheceu e disse que os judeus não reconheciam esses outros livros, somente os 22, que no caso são os 39 que temos hoje no Antigo Testamento, né? Filon de Alexandria, né? Também não cita outros livros, né? E também estou falando especificamente do Antigo Testamento porque era o que tinha esses livros apócrifos, né? Em 90 depois de Cristo, no ano 90 depois de Cristo, em Jâmnia, reuniram-se um concílio com rabinos, né? Os rabinos mais importantes da época, do judaísmo da época, né? Quem era o presidente? Yohanan ben Zakkai, né? E eles ratificaram, já tinha sido fechado o cânon do Antigo Testamento, eles ratificaram, falaram, é esses 22 mesmo e acabou, né? Não teve, vamos canonizar esse livro aqui, nós erramos. Não, eles ratificaram os 22 livros que até citados, né, pelo Flávio José, a citação que eu disse aqui no programa. Então eles ratificaram que já era aceito por todos os judeus, não é? Tô acabando. Sobre o Novo Testamento, né, além dos livros que nós temos hoje na Bíblia, os 27 livros, não é? No segundo e no terceiro século tinha outros livros, não é? Tinha outros livros por aí, né? Outras cartas, né, outras obras, e alguns cristãos chegaram a considerar que elas tivessem a mesma autoridade das obras, né, dos livros apostólicos, das cartas apostólicas, né? Por exemplo, temos aqui o Didaquê. Você já leu a Didaquê? Eu tenho aqui, eu tenho ela. É interessante sim, né? Pastor de Hermas, Pastor de Hermas é um livro também desses, né?
Só que, diante de toda essa situação, o pessoal teve que adotar uns critérios aí para definir, né, quais livros eram canônicos ou não, né? Tinha muita heresia, né? Os gnósticos negavam a encarnação de Cristo, né? Os céticos, o que eles falavam? Eles negavam a humanidade de Cristo, né? E os monofisistas, eles não acreditavam na dualidade da natureza de Cristo, que Jesus é 100% Deus e 100% homem, né? E estava escrito nesses livros aí, né? Mas, né, também havia, eu acho relevante, mesmo os livros de Pedro, João, Judas, até o Apocalipse, eram debatidos se eram mesmo livros canônicos. Nem João escapou, não é? Quando o Novo Testamento foi oficialmente, vamos dizer assim, canonizado, quando que isso aconteceu, né? O cânon do Novo Testamento foi reconhecido, foi oficializado em 397, no Concílio de Cartago, né? Antes dessa época, né, os livros do Novo Testamento já eram uma regra de fé. Mas, novamente, o que aconteceu foi uma ratificação. Vamos discutir aqui? Vamos fechar esse assunto e não tocar mais nisso? Então vamos, né? Então, havia um rigoroso processo de reconhecimento, né? E aqui eu vou citar bem rapidinho e vou encerrar, né? Atanásio, ele reuniu em 367 todos os documentos que se traziam para si, caráter apostólico. Foi um apóstolo que escreveu, tal, né? Então ele examinou cuidadosamente todos esses documentos e concluiu que apenas 27 livros são considerados a infalível e inspirada palavra de Deus. Fazem parte da infalível e inspirada palavra de Deus. O resto não. E aí depois, em Cartago, 397 depois de Cristo, eles foram analisar, né? 30 anos depois, foram ratificar isso, né? E o que eles usaram para confirmar isso que Atanásio havia feito, né? São 4 critérios que eles usavam, né? Para resumir: apostolicidade. Esse livro foi escrito por um apóstolo ou com alguém que caminhou com eles. A universalidade. Esse livro era amplamente aceito e utilizado nos últimos 3 séculos em todas as igrejas. Conteúdo, terceiro critério. O conteúdo do livro, ele era igual ao das escrituras conhecidas. E a inspiração, o 4º critério, né? O livro teria que ser espiritual, né? Isso demonstrava que ele era um livro inspirado. E aí nesse concílio eles analisaram essa obra, né? Esse trabalho feito por Atanásio e falaram, realmente está certo, né? O concílio de Cartago concluiu que os 27 livros que já eram aceitos, que compunham o Novo Testamento, obedeciam esses critérios, né? Então isso, encerrando, meus irmãos, isso demonstra que nada foi tirado ou acrescentado. Mesmo porque, se Deus tivesse permitido uma coisa dessa, Constantino foi lá e tirou, e mexeu, e tirou esse livro, ou o sistema escondeu. Deus ia permitir uma coisa dessa? Não. Se Deus tivesse permitido uma coisa dessa, olha, a Bíblia é um milagre. 40 autores diferentes, de diferentes graus de instrução, de diferentes culturas, de diferentes contextos, né, históricos, culturais, enfim, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. E tudo se encaixou como num quebra-cabeça. Nós temos muitos manuscritos preservados em museus até hoje. E nenhum se contradiz, né? Aí um homem vai lá, vou alterar isso aqui. Meus irmãos, por favor, né? É conversa pra boi dormir, é conversa fiada. Não existe isso, não tem como, tá? Não tem como, foi todo um critério que Deus usou. Deus usou pessoas, homens de Deus, que seguiram critérios rigorosos para ratificar tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, né? Não tem essa, não. Ou eu creio ou não creio. Essa que é a verdade, tá bom? Essa aí, deixa eu ver aqui, o WhatsApp
da Rádio Maior Amor, né? Ah, sim, é uma mensagem, né? Uma mensagem do nosso irmão Leandro Souza falando que está na escuta, né? Obrigado, meu irmão! Deus abençoe! Acabou por aqui, né? Acabou por aqui. Acabei falando um pouquinho mais, né? Explicando a questão da formação do cânon da Bíblia, que eu já falei em outros programas, né? Mas é importante a gente contextualizar, né, com Constantino, com o que aconteceu, né, questões históricas, né, questões históricas que aconteceram, né, apertei o botão errado aqui, que são fatos, não são lendas, né, tudo tem que ser verificado pela história. Eu acho, eu penso, não, tem que provar, né, Constantino não fez nada, não mexeu, não teve essa história, né, e se tivesse havido uma alteração, esse concílio de Cartago teria corrigido. Não houve, né, só houve uma ratificação, né. Então, fica ligado, fica esperto com o que falam por aí, viu? No Facebook afora aí, fica esperto porque tem muita YouTube, Instagram, tem muita lorota por aí. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Agora eu tô indo embora aí, hein? Tô indo embora. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Programa top hoje, né? Bem complexo, né? Mas Deus é bom. Fica na paz, Deus abençoe, em nome de Jesus. Já vem o Leandro Souza com a Janaína, viu? Conexão Maior Amor, né? Alegrando seu sabadão aí na presença do Senhor. Fica na Maior Amor aí. Fica que estamos 24 horas proclamando o amor de Cristo. Tchau! Paz do Senhor. Fui! Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.